Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Hoje a nossa entrevistada aqui no programa Entrevista na Beira do Rio, que hoje não está sendo feito na Beira do Rio, logicamente, porque está chovendo muito, é um dia muito chuvoso em Montenegro, então nós convidamos a dona Terezinha Petri Cardona para vir até aqui aos estúdios da JPTV para conversarmos e falar um pouquinho mais sobre a vida profissional e a vida pessoal da dona Terezinha. Tudo bem, dona Terezinha? Tudo bem nesse dia de chuva, que eu gosto muito da chuva. Gosto. Maravilha. Dona Terezinha, vamos começar a falar um pouquinho de cultura. A Terezinha, que foi diretora executiva e fundadora da Fundarte, a Fundação Municipal de Artes, que hoje é reconhecida nacionalmente. Vamos falar um pouquinho das atividades culturais de Montenegro antes, aí, pré-surgimento da Fundarte, né? Até a chegada da criação do conservatório. Como é que foi esse processo em Montenegro antes da Fundarte? Bom, sabes que deve saber pela história do teu pai também, né? Que o conservatório é muito antigo, data de 1910. Depois, na época que teu pai era prefeito, ele estava funcionando e foi até 59. Aí em 59 parou. Depois começou de novo, 63, acho que foi um ano só, parou novamente. E nessa época eu estava terminando meu bacharelado em piano. E havia em Montenegro uma professora de piano também, Renata Thomas, que dava aula nos fundos da igreja, numa sala. E eu comecei ali com ela a trabalhar, eu digo, não, mas nós não podemos ficar nisso aí, tem que fazer alguma coisa. E aí entramos em contato então com o prefeito anterior, que era o Adolfo Schiller Neto, e a coisa ficou assim na conversa e não saiu nada. Não, saiu. Aí em 73, o centenário de Montenegro, então era uma data muito especial, né? E aí foi reaberto o Conservatório de Música e nunca mais fechou, graças a Deus. Maravilha. Como é que foi essa questão do bacharelado no piano, né? A gente não tem muita notícia da dona Terezinha como pianista, como apresentações em palco, né? Eu, pelo menos, não tenho muita informação sobre isso. Não, eu terminei bacharelado em 73, foi quando se reabriu o Conservatório de Música. E eu toquei muito, mas como eu fiz em Porto Alegre, então a minha atuação foi mais em Porto Alegre, em Novo Hamburgo, na Fevale também eu fiz um tempo, então toquei lá. E aqui também acompanhando cantores, e nas audições do conservatório eu sempre trocava, mas depois, com o aumento do conservatório, quando passou a fundação, eu não tinha mais tempo, né? Eu me dediquei à administração. Então a minha individualidade, a minha carreira de pianista ficou prejudicada, porque piano, sabes como é, precisa ter uma dedicação muito grande, né? E não tinha mais. Aí eu era professora de piano, mas também não paralisei com tudo, me dediquei então somente à fundação. E também cursos na área de administração, porque sabes como é, a minha formação era licenciatura, eu fiz duas faculdades, licenciatura em música e fiz o bacharelado em piano e depois fiz pós em educação. Mas me faltava aquela parte administrativa que, com o aumento da Fundarte, eu tinha que ter mais conhecimentos. Então, naquela época também eu fiz muitos cursos em relação a esse assunto. Certo. Bom, vamos falar agora sobre o surgimento da Fundarte, a Fundação Municipal de Artes, né? Foi na década de 70, como é que foi a criação, a elaboração da ideia de criação da Fundarte? O conservatório ele era atrelado à Secretaria de Educação. Certo. E à Prefeitura. Mas como ele começou a crescer, não era mais só música. Nós, num lugar acanhado. No antigo presídio. Eram 4 salas, depois nós ganhamos mais uma. Aí nós já estávamos dando aulas na rua. Já tinha uma sala na rua, no pátio, já tinha uma sala no São João Batista, que nos cederam, e mais uma outra sala do Ziegler ali, eu acho que tu te lembras, perto do Delfino ali. Atrás do Delfino. Ali, então, era a sala do balé. Então, era uma coisa que já não era mais só música, já era muita outra coisa, né? Muita outra atividade. E aí começamos a trabalhar e procurar um caminho para o conservatório. E aí foi mais de um ano de tratativas, a Fundação de Recursos Humanos nos deu muita força, a Secretaria de Educação do Estado. Estivemos também com a URGS Pena, porque a URGS agora está abrindo campus em outras cidades, mas naquela época não abria, né? E nós queríamos um campus aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E isso não deu. Mas então,
com todas essas experiências que nós fomos colhendo, passou a ser uma fundação. Achamos que o melhor seria uma fundação com um vínculo com a prefeitura na parte de manutenção. Mas a fundação poderia administrativamente, pedagogicamente, isso tudo por conta da própria fundação. Ela é independente nesse sentido, como continua até hoje, não é? Muita gente confunde Fundarte com centro cultural, né? Até pela proximidade física que existe entre a biblioteca, o Teatro Roberto Eide Cardona e a própria Fundarte, né? Como é que foi a construção desse centro cultural, né? Até o planejamento, até o surgimento desses três órgãos importantes, né? A biblioteca, o teatro e a Fundarte. Como nós não tínhamos mais espaço, né, e houve essa proposta do Centro Cultural, então houve a proposta também de fazer passar o conservatório para lá, que depois se tornou fundação. O conservatório chegou a funcionar ali como conservatório? Foi depois que passou a ser fundação, que foi em 83, né? E daí, então, o Centro Cultural era a biblioteca, o teatro e a Fundarte. Mas nós ficamos sabendo que o teatro não seria da Fundarte no dia da inauguração. Nós não sabíamos que o teatro era para ser uma continuidade da Fundarte. Porque, veja bem, a Fundarte é uma escola, isso às vezes as pessoas não entendem. A Fundarte não é uma promotora de eventos. O princípio básico da Fundarte, o objetivo principal é formação de artistas. Então é uma escola. Aliás, no estatuto diz, né, a criação de uma escola de artes. Essa escola não foi criada, ficou só sempre como fundação. Então, às vezes, as pessoas cobram coisas, mas a Fundarte não é promotora de eventos. Isso cabe ao município, à diretoria de cultura do município. O que a Fundarte faz de eventos, e sempre fez, porque desde 73 que fazemos, desde o Conservatório de Música, para incrementar a atividade cultural no município. Então, como não havia uma agenda de eventos culturais, a Fundarte fez esse papel, já como o Conservatório de Música trazia, né? Depois aqui na Fundarte tínhamos convênios com a Fundação Nacional das Artes, que tinha a Rede Nacional de Música que vinha para cá. Então, tudo, mas sempre o quê? Visando o aproveitamento dos alunos. Perfeito. Né? Então, essa cobrança, assim, às vezes, de shows, ou de outras, não é a finalidade principal da Fundarte, né? E essa questão do teatro foi assim, tanto é que a porta que separa, tem uma porta interna que separa a Fundarte do teatro. Então, e não tem uma sala grande, a sala que tem antes da porta do teatro é a que é usada por todos os grupos, porque realmente, na nossa visão, o teatro era da Fundarte junto. E no dia ficaram sabendo que não era? No dia nós ficamos sabendo que não era e que tinha uma direção própria ao teatro. Tá certo. Bem, essa é a história. Tá certo. Bom, ao longo desses anos aí de fundação da Fundação Municipal de Artes, da Fundarte, muitos eventos, muitas aulas foram dadas e me chama muita atenção o Seminário Nacional de Arte e Educação. Me parece que foi um dos pontos mais altos que a Fundarte alcançou. Quais os momentos assim de pico de felicidade que a senhora teve na direção da Fundarte, por exemplo, como a celebração de convênios nacionais, porque hoje a Fundarte é reconhecida nacionalmente, né? É que eu sempre participei muito, Adriana, de seminários, encontros, congressos, né, de fundações, depois que ela ficou a fundação, mas antes disso eu pertenci à Associação Brasileira de Escolas de Música, então eu sempre tive contato assim, com Minas, com o pessoal do Rio, de São Paulo, e com isso a fundação ficou, eu digo fundação, mas naquela época ainda era conservatório, ficou sendo conhecida. E depois, como fundação, nós tivemos 10 anos de festival de música. E isso era uma coisa muito interessante, muito boa, divulgava muito Montenegro. Porque vinha professor dos Estados Unidos, vinha professor de Portugal, da França, do Brasil, vários, de São Paulo, do Rio, daqui, do Rio Grande do Sul. Então, era um congraçamento assim, de músicos, e os alunos tocavam de meio-dia nos restaurantes, que não eram tantos, né? Agora já tem muito mais. Nos restaurantes tocavam na praça, depois tinha os concertos de noite. Então foi uma movimentação muito grande até hoje. Maior que o seminário? Maior porque era mais tempo, eram 10 dias, 15 dias chegou até. 15 dias. E as dificuldades eram muitas, porque não tinha hotel, não tinha alojamentos. Então a brigada não cedia lugar, o colégio das irmãs, as casas de família, que já davam um entrosamento muito bom, né?
porque aí as famílias já vinham participar também. E isso aí até hoje, nós temos o concurso de solistas da orquestra, até hoje vem músicos que estudaram aqui, fizeram seminário aqui em Montenegro. Quantidade. Tem uma geração que passou inteira aqui por esses festivais. E depois, então, disso, concomitantemente, nós iniciamos o Seminário de Arte e Educação. Que isso foi uma ideia da Isabel Petri Kerbal, que ela é das artes plásticas. Então, ela, né, sugeriu e aceitamos, claro, o Seminário de Arte e Educação, e até hoje ele está aí, mais de 20 anos. Né? O Seminário de Música, infelizmente, eu saí em 2000, da direção da Fundarte. Ainda tinha em 2000? Tinha, foi o último. E aí depois, então, não teve mais. As dificuldades financeiras, né? Tem que se correr muito atrás de recursos. Tá certo. Bom, nós estamos conversando aqui com a dona Terezinha Petri Cardona, ex-diretora da Fundarte, Fundação Municipal de Artes, e criadora da Fundarte. Nós voltamos no próximo bloco para conversar um pouquinho mais com ela.